A última ceia, uma das passagens mais icônicas da Bíblia, é muito mais do que uma refeição entre Jesus e seus discípulos. É um evento carregado de simbolismo e significados profundos que apontam para o passado, o presente e o futuro. Mas o que essa ceia nos revela sobre o fim dos tempos? Neste vídeo, vamos explorar os mistérios ocultos na última ceia e entender como ela se conecta às profecias do Apocalipse e ao destino da humanidade. A última ceia é um dos eventos mais significativos da vida de Jesus, carregado de simbolismo e significado espiritual. Para compreendê-la plenamente, é essencial entender o contexto histórico, cultural e espiritual em que ocorreu. Este não foi um jantar qualquer, mas um momento cuidadosamente planejado, que se conectava à rica tradição judaica e ao propósito divino de redenção. Jesus e seus discípulos estavam reunidos para celebrar a Páscoa, uma das festas mais importantes do calendário judaico. Esse evento comemorava a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, conforme narrado no livro de Êxodo. Durante a celebração da Páscoa, era comum compartilhar uma refeição especial, conhecida como seder, que incluía elementos simbólicos como o cordeiro pascal, pães ázimos e ervas amargas. Cada item tinha um significado profundo, apontando para a libertação de Israel e a fidelidade de Deus. No entanto, Jesus deu um significado totalmente novo a essa celebração. Ele não apenas seguiu o rito tradicional, mas reinterpretou os elementos à luz do propósito final de sua missão. O pão que ele partiu representava seu corpo, que seria entregue para a salvação da humanidade. O vinho, por sua vez, simbolizava seu sangue, que seria derramado para selar a nova aliança entre Deus e os homens. O contexto emocional também era intenso. Jesus sabia que sua hora havia chegado e que aquela seria sua última refeição antes de enfrentar a cruz. Ele aproveitou esse momento para transmitir ensinamentos importantes aos discípulos, preparando-os para os desafios que viriam. O ambiente estava carregado de mistério, pois Jesus também revelou que um deles o trairia, gerando inquietação e dúvida entre os presentes. Além disso, a última ceia foi marcada por um ato de humildade sem precedentes. Jesus lavou os pés dos discípulos, um gesto reservado para servos naquela época. Com isso, ele ensinou uma lição prática sobre serviço e amor, deixando claro que o reino de Deus não é sobre poder ou hierarquia, mas sobre servir uns aos outros com humildade e compaixão. O contexto espiritual da última ceia é ainda mais profundo. Ela não era apenas um evento isolado no ministério de Jesus, mas uma ponte entre o passado e o futuro. Ao conectar a libertação do Egito com a libertação espiritual que ele traria, Jesus mostrou que era o cumprimento das profecias messiânicas. Mais do que isso, ele apontou para o grande banquete celestial que ocorrerá no fim dos tempos, conhecido como as bodas do Cordeiro. A última ceia foi, portanto, um momento de transição. Ela marcou o fim do antigo sistema sacrificial e o início de uma nova era de graça e redenção. Para os discípulos, foi um momento de aprendizado e reflexão. Para Jesus, foi uma oportunidade de demonstrar amor, deixar um legado e apontar para o futuro glorioso que aguarda todos os que creem. Esse contexto nos desafia a refletir sobre o que a última ceia significa em nossas vidas hoje. Ela nos convida a lembrar do sacrifício de Jesus, a viver em humildade e serviço e aguardar com esperança o dia em que estaremos reunidos com Ele no grande banquete celestial. Ao mencionar o novo pacto durante a última ceia, Jesus estava estabelecendo uma conexão direta com as profecias do Antigo Testamento, especialmente aquelas encontradas em Jeremias 31. Essa nova aliança prometida por Deus marcava uma mudança profunda no relacionamento entre o Criador e a humanidade. Em vez de depender de sacrifícios e leis externas, essa aliança seria baseada em uma transformação interior, com a lei de Deus escrita no coração das pessoas. A última ceia, portanto, não era apenas uma comemoração da Páscoa judaica, mas o início de uma nova era espiritual. O pão partido simbolizava o corpo de Cristo, que seria entregue para a remissão dos pecados, enquanto o vinho representava seu sangue, derramado para selar essa nova aliança. Esse ato sacrificial apontava para o sacrifício definitivo que reconciliaria a humanidade com Deus. Mas a história não termina ali. O novo pacto tem uma dimensão futura que se concretizará plenamente no fim dos tempos. Em Apocalipse 19, encontramos uma visão gloriosa do banquete das bodas do Cordeiro.
Esse evento simboliza a consumação do plano de Deus, quando Cristo será unido definitivamente à sua igreja, representada como a noiva. As bodas do Cordeiro são a realização máxima do que a última ceia prefigurava. O pão e o vinho que partilhamos na ceia do Senhor não apenas nos conectam ao sacrifício de Cristo, mas também nos lembram da esperança de um futuro glorioso. Cada vez que participamos desse rito, estamos proclamando a morte de Jesus até que ele venha. Essa conexão entre a última ceia e o fim dos tempos nos desafia a viver em santidade e vigilância. Assim como os discípulos foram convidados a participar daquele momento único, nós também somos chamados a nos preparar para o grande banquete celestial. A nova aliança é, portanto, um convite contínuo à transformação, à comunhão e à esperança. Ela nos lembra que, mesmo em meio às tribulações e incertezas do presente, há um futuro glorioso aguardando aqueles que permanecerem fiéis a Cristo. O desafio que fica para nós é este: estamos prontos para as bodas do Cordeiro? Estamos vivendo de forma digna dessa nova aliança? A última ceia não é apenas uma lembrança do passado, mas um chamado urgente para o presente e uma promessa do que está por vir. A última ceia não foi apenas um momento de despedida entre Jesus e seus discípulos, mas também uma antecipação profética de um evento grandioso que ocorrerá no fim dos tempos, o banquete das bodas do Cordeiro. Este é um dos momentos mais esperados por aqueles que aguardam a volta de Cristo, pois simboliza a união definitiva entre o Salvador e sua igreja, a noiva. Em Apocalipse 19, lemos sobre a alegria celestial quando a noiva estará pronta para encontrar o noivo. Esse banquete representa a consumação do plano de redenção de Deus e o início de uma nova era de paz e comunhão eterna. A ceia final será muito mais do que um simples encontro, ela simboliza a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e todas as forças do mal. Mas quem estará presente nessa ceia? Essa é uma questão que a Bíblia deixa clara. O convite foi feito a todos, mas a participação depende de aceitar a graça de Deus e viver de acordo com sua vontade. Em Mateus 22, Jesus conta a parábola das bodas, onde muitos foram convidados, mas poucos compareceram devidamente preparados. Esse texto serve como um alerta para que todos estejam atentos e vigilantes, pois a entrada na ceia final exige santidade e compromisso. A ceia do Senhor que celebramos hoje, com o pão e o vinho, é um prenúncio desse grande evento. Cada vez que partilhamos desses elementos, somos chamados a refletir sobre o sacrifício de Cristo e a nos preparar para seu retorno. É uma oportunidade de renovar nossa fé e fortalecer nossa esperança na promessa de que Ele virá novamente. O fim dos tempos, com suas profecias e eventos apocalípticos, pode parecer assustador para muitos, mas, para os fiéis, é motivo de esperança. É a certeza de que Deus cumprirá todas as suas promessas e de que viveremos para sempre em sua presença. Esse convite à ceia final é um chamado urgente para nos voltarmos a Deus com arrependimento e fé. Ele nos lembra que o tempo da graça ainda está disponível, mas não será eterno. O relógio da história caminha para o cumprimento final, e cada um de nós deve decidir se aceitará ou rejeitará o convite divino. Portanto, a questão que precisamos responder é: estamos prontos para esse encontro glorioso? Estamos vivendo de maneira digna de comparecer à mesa do Rei? O convite está feito, e a escolha está em nossas mãos. Aceitar esse chamado significa viver com propósito, expectativa e confiança nas promessas de Deus. O banquete celestial não será apenas uma celebração, mas também um testemunho eterno do amor e da fidelidade de Deus para com seu povo. Que estejamos entre os convidados que ouvirão as palavras: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A última ceia não é apenas um evento histórico, é um lembrete constante do amor de Deus, um convite à comunhão e um vislumbre do futuro glorioso que espera os fiéis. Ela aponta para o sacrifício de Cristo, mas também nos chama a olhar para o fim dos tempos com esperança e prontidão. O banquete celestial está preparado, e a pergunta que fica é: você estará lá? Que possamos viver diariamente como participantes dessa aliança, anunciando o Evangelho e aguardando ansiosamente o retorno de nosso Salvador. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos espalhar a mensagem do Reino de Deus.